Se você está num processo de autoconhecimento, de ganhar consciência sobre como sua vida funciona, como as situações chegam até você, como as pessoas chegam até você. Então, o que eu vou te falar hoje pode ser de grande contribuição. Eu participei de um curso que era coaching com cavalos. E um dos exercícios me trouxe uma percepção incrível. A gente ouve muito falar sobre presença, mas eu acho que eu nunca tinha percebido o que realmente significa presença, como aquele exercício trouxe para mim e como isso pode mudar a situação que a gente vive, principalmente as situações repetitivas que a gente vem criando na nossa vida sem querer. E esse exercício aconteceu da seguinte forma: a gente precisava levar um cavalo num percursos de um ponto ao outro ponto. E foram divididos em grupos, e no meu grupo, uma das colegas tinha muito medo de cavalo. Ela não tinha esse medo até a égua dela ter mordido o marido dela numa situação. E realmente ela ficou meio que traumatizada com isso e não conseguia mais lidar com os cavalos. E foi até com esse intuito que ela resolveu participar desse curso. E foi incrível, porque quando chegou a vez dela de fazer isso, ela foi tomada realmente por um medo muito grande. E a professora, a Maitê, que estava conduzindo esse curso, que inclusive era uma espanhola, na hora que ela viu essa colega segurando o cavalo em desespero, que ela chegava a tremer, ela falou: "Que cavalo você está puxando?" E aí ela falou o nome da égua dela. Só que não era a égua dela que ela estava puxando. Ela estava puxando o Spirit, o cavalo ali do grupo que a gente estava fazendo o exercício. Só que o impacto emocional era tão grande que ela foi levada à experiência que ela tinha tanto medo, que era da reação da égua de ter mordido o marido dela. E naquele momento a professora foi muito sábia, porque ela falou: olha para trás. E quando a minha colega olhou para trás, ela viu que não era a égua, que era o Spirit. Então ela reafirmou as palavras: você está com o Spirit. É uma outra situação, é um outro cavalo, é uma nova oportunidade. E quando ela fez isso, ela se liberou para poder conseguir puxar o cavalo e levar ele de um ponto até o outro. E isso foi muito importante para mim, porque eu percebi o seguinte: quantas vezes a gente acessa situações parecidas com algumas situações traumatizantes que a gente teve no passado, como por exemplo relacionamentos, né? E a gente reage da mesma forma que a gente reagiu nas outras situações, tirando a oportunidade de vivenciar uma nova experiência, uma experiência diferente. Justamente porque a gente não está presente para perceber as nossas emoções naquele momento. E acessando essa emoção incontrolável do trauma, assim como ela viu o Spirit sendo a égua dela naquele momento, uma pessoa pode ver o seu novo parceiro sendo o seu ex-parceiro, agindo como seu ex-parceiro diante de uma situação parecida. Então aquilo foi sensacional para mim, porque e aí eu fiz testes, é óbvio que eu amo fazer testes, né? Então eu peguei a minha cachorra, que eu adoro passear com ela, mas que ela realmente é uma cachorra meio assustada, e ela quer voltar, e ela me puxa para voltar para casa. E nesse momento que eu fiz esse teste com ela, foi incrível, porque eu agi da seguinte forma: coloquei a coleira nela e eu foquei no ponto que eu tinha que chegar, que foi também uma das coisas que a professora deixou muito claro. Olha para trás, veja qual é o cavalo que você tá, é um novo cavalo, e olha para frente e vê onde você quer chegar, qual é o seu ponto que você precisa ir, e puxa esse cavalo para lá. E foi assim que ela conseguiu executar o exercício de forma brilhante. Voltando para minha cachorra, eu fiz o passeio focando no ponto onde eu queria chegar, que era na praça, onde a gente costuma ir, né? E focando em mim, né? No meu centramento, fazendo coerência cardíaca, inspirando e expirando, focando em eu me sentir bem, me sentir calma. E cada vez que ela puxava, porque realmente quando ela via uma criança gritando, ou quando ela via um outro cachorro,
Ela tinha as mesmas reações de querer voltar, mas o que fez a diferença ali naquela nova situação que eu estava vivendo foi a minha reação. Eu foquei em mim, em eu me sentir bem, em eu estar centrada. Então, quando ela puxava, eu simplesmente aliviava um pouco a coleira, pensava no ponto onde eu queria chegar, focava em eu me sentir bem e ela vinha atrás de mim novamente. Sem eu resistir, sem eu ter que pegar ela no colo, sem eu puxar ela com uma força. Então, assim, foi incrível testar isso na minha vida. E agora eu tô muito mais presente, principalmente quando eu sinto que são situações em que eu vivenciei o que eu não queria ter vivenciado, que eu quero realmente experimentar uma nova possibilidade diante daquela situação. Então, eu presto atenção em como eu me sinto, qual é o ponto de chegada, o que eu espero, o que eu quero vivenciar com aquela situação e sigo em frente. E tem sido incrível, por isso quis compartilhar isso com vocês. Um outro aprendizado que também para mim foi assim muito incrível, que eu estava fazendo um tratamento no dentista e eu não tenho medo de dentista, mas eu tenho assim, nada justifica esse receio que eu tenho quando eu falo em cuidar dos meus dentes, em estar em um dentista. E como eu tive que fazer um tratamento mais longo, de alguns meses, eu vim trabalhando a coerência cardíaca, a respiração, eu me acalmar diante daquilo. E essa última consulta seria finalizar o tratamento se eventualmente tudo desse certo, né? Porque poderiam ter algumas situações que impedissem de ser o final do tratamento e ele perpetuasse por mais um tempo. E eu decidi que eu queria que o tratamento se finalizasse por ali. E que essa era a experiência que eu realmente gostaria de viver naquele momento. Que eu não queria adiar mais, eu não queria ter outras etapas, eu queria que tudo desse certo. E eu fui pro dentista falando isso, e aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Não sei se isso pode acontecer com vocês. Claro que em alguns momentos da minha vida eu tentei forçar uma barra, acreditar, ter certeza de que aquilo ia dar certo e às vezes não funcionou, não deu. E cria uma certa frustração. E por isso eu parei de fazer isso. Sabe, tipo, deixa a vida me levar e deixa eu ver o que vai ser lá na hora, se vai funcionar ou se não vai funcionar. Um positivo suave, pensando positivo, sentindo positivo, mas nada muito firme para eu não me frustrar. Então, por muito tempo eu vi isso. E eu vi que não me ajudou em nada, esse tipo de conduta. É muito melhor eu ter essa conduta de firmeza, de confiar, de acreditar, de pensar positivo, de sentir positivo. Mesmo que não aconteça, mesmo que eu não tenha trazido frequência suficiente para fazer com que as coisas acontecessem como eu queria mesmo, a chance de eu conseguir um resultado positivo, colocando mais energia, acreditando mesmo que era possível fazer uma coisa positiva, a chance é muito maior. Então também abrir mão desse negócio de não me frustrar. Isso daí é uma coisa que eu não vejo mais dessa forma. Eu vejo assim, tá, então faltou algum alinhamento frequencial para eu conseguir viver a experiência que eu queria viver. E eu trago isso mais por uma pesquisa onde eu vou analisar, tá, onde foi que eu acho que eu poderia ter melhorado numa próxima situação para conseguir de primeira esse resultado, do que entrar na vítima, na frustração de não adianta nada, sabe? Algo desse tipo. Então, esse parênteses eu faço aqui por isso. Portanto, nessa experiência do dentista, enquanto eu estava no carro, fazendo a minha frequência cardíaca, inspirando e expirando, pensando no coração, inflando e retraindo, e trazendo realmente aquele equilíbrio de volta para o meu corpo, saindo da situação de estresse. Então, quando eu estava me preparando para aquilo, me veio muito claro que a presença é a gente olhar para a situação que a gente está vivendo e dar para ela a oportunidade de viver uma coisa diferente. Dar uma permissão para você viver uma coisa diferente. E isso só é possível se você não traz as memórias, as dores do que você já viveu em situações semelhantes. Porque se você acessa
aquele desconforto, aquela situação que você vivenciou e que você não queria, você entra na frequência daquilo. E essa situação se torna repetitiva e o resultado é muito parecido com aquilo. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Cada vez que você tem que lidar com isso, você vive as mesmas coisas. Isso pode ser para qualquer situação, por exemplo, um novo relacionamento, onde você traz as angústias dos relacionamentos anteriores. Só que quando você faz isso, que é natural do corpo para você, do cérebro, para você se proteger, para não vivenciar isso novamente, quando você traz isso, você não se permite vivenciar coisas novas. Você entra de novo na mesmice. E então, eu acho que a maior consciência que eu tive enquanto eu estava indo naquela nova consulta foi isso: se abra para trazer o novo, para viver o novo. Acredite que tem infinitas possibilidades de você viver a mesma situação. Portanto, eu fiz isso quando eu cheguei no dentista, eu me abri com aquela confiança de que ali seria a última sessão, de que estaria tudo certo com o meu tratamento, que eu não teria nada que eu tivesse que rever novamente e voltar de novo, e deu tudo certo. Então, assim, testem isso na vida de vocês, tragam essas percepções e coloquem nas experiências da vida, se abram para viver novas possibilidades diante dessas situações que um dia vocês já viveram e que já sabem como foi viver aquilo daquela forma. Não é a única forma que existe, as possibilidades são infinitas e a gente só consegue se abrir para isso de corpo e alma, se entregar, sem ter medo de se frustrar, porque quando a gente tem esse receio de se proteger para não se frustrar, a gente traz aquelas emoções e entra na mesma frequência que a gente viveu e repete-se então tudo que aquela experiência tem para te trazer, que poderia ter sido diferente. E hoje meu recado para vocês é esse. Espero que seja muito útil aí na vida de vocês. Testem.